Vamos falar da extrema-direita transnacional, né? Esse é o tema que te traz aqui hoje. A divulgação dos documentos assustadores, gente, quem não teve acesso precisa ter, se envolver e entender, do Jeffrey Epstein, além de implicar figuras internacionais em um escândalo sexual envolvendo menores de idade, coisas assim, gente, que é até difícil da gente comentar aqui. Também revela uma outra face, a conexão que a extrema-direita mantém internacionalmente. Em um dos arquivos, Steve Bannon, estrategista da campanha de Trump no primeiro mandato, fala abertamente sobre Bolsonaro e da importância da vitória dele para o ecossistema extremista de 2018. As peças vão se encaixando, né? Agora, na eleição de 2026, Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, tem viajado para países do mundo tentando conexões internacionais com países que adotam essa bandeira e essa posição extremista. Uma das últimas viagens foi para Israel, onde ele se encontrou com Netanyahu. Professor, isso mostra o caráter transnacional? É disso que o senhor vai falar, da extrema-direita, que agora ficou mais evidente do que em 2018. Por quê? Eu separei uma página da nutrida correspondência do Steve Bannon com Jeffrey Epstein, uma página que se refere ao Brasil, à América do Sul e a um plano de conquista de 24 países europeus e do Brasil, como uma alavanca, eles falam uma leverage, uma alavanca para o quê, César? Para um poder mundial. De quem? Do sistema financeiro e das grandes plataformas. Vivi, eu estou cada vez mais convencido de que nós vamos chegar a uma conclusão surpreendente, uma projeção possível de cenário. Os escândalos sexuais que são abjetos, odientos, são crimes imprescritíveis que todos passem longas temporadas na prisão. O que eles fizeram com adolescentes, com menores de idade, meninas e meninos, é imperdoável. Mas, William, isso foi uma isca. O objetivo verdadeiro, não nos percamos na ideia de que estamos lidando com uma perversão sexual sem limites. Sim, claro, imperdoável, que não haja dúvidas. Isso era uma isca. Uma isca para quê? Para ter uma estrutura tentacular de poder e influência. Com que objetivo? Nós podemos ler, se você quiser, Viver. Vamos ver, professor. Vamos Eu traduzo para vocês. Por favor. Porque tem momentos muito específicos do inglês que vale a pena traduzir. O princípio é muito claro, não há dúvida nenhuma na tradução. O Bolsonaro é uma ruptura forte, é game changer, vai mudar o jogo. Nenhum refugiado desejará ir para o Brasil. Bruxelas não dirá a ele nada o que fazer, isto é, direitos humanos, ONU. Ele apenas precisa que a economia recomece. Massive, colossal. O que é massive? A vitória do Bolsonaro. 1,8 trilhões, GDP é PIB em inglês. Agora o que vem é muito impressionante. Jesus Steve Bannon, eu sou muito próximo a eles, a essas pessoas, a esses rapazes. Eles querem que eu seja um conselheiro. Eu devo fazê-lo? E todos têm essa relação com Epstein, de tentar criar um conselheiro. O que você me aconselha? Ele é literalmente um power broker, é alguém que distribui poder. A resposta do Epstein, aqui é preciso traduzir e explicar, é uma espécie de, mais uma vez o argumento de reinar no inferno. O que é isto? É um provérbio muito comum nos Estados Unidos, em inglês, muito usado nos Estados Unidos. Better to reign in hell than serve in heaven. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Resposta do Steve Bannon. Brasil e Europa conduzem para um resultado que é reinar no céu. Fica pior. Passa lá. Diz o Jeffrey Epstein para o Bannon, mas você não conheceria ninguém lá no Brasil. E ao contrário da Europa e do jogo de bridge. Recordando para a audiência que o jogo de bridge é considerado o xadrez das cartas. Tem arte combinatória, exige cálculo matemático, é um jogo muito complexo de cartas. É um jogo, em alguma medida, com a previsibilidade da matemática e com o acaso das cartas. South America is more like 52 pickup. Isso eu fiquei indignado com isso. E ninguém é obrigado a saber.
52 Pickup é um jogo de crianças. É assim, Vivi, você pega as cartas e joga no chão. E diz para a criança arrumar as cartas. América do Sul é 52 Pickup. É jogo de criança. É coisa de nada. Vale muito pouco. É imprevisível. É errático. Joga as cartas no chão. E a família Bolsonaro vem pegar. E nós vamos lamber o chão. Eu penso que financistas como Thornton e Cook seriam uma grande ajuda para o Brasil e de uma ajuda marginal para a Europa, se fossem uma ajuda. Por quê? Porque a Europa está estabelecida. O Brasil, nós não somos ninguém. Somos uma floresta, não somos? Temos macaco andando nas cidades, não é isso? Tem jacaré atravessando rua. I get that. Critical mass. Eu compreendo isto. Se você controla o Brasil e 25 países na Europa, that's leverage. É uma alavanca. Para o quê, William? Para o poder mundial. De quem? Do sistema financeiro do qual ele veio, de professor de matemática para Wall Street e das grandes plataformas. É disso que se trata. Então, eu queria propor algo, César. Não em nenhuma circunstância vamos abrandar a nossa justa indignação contra este homem e esta rede que ele criou de pedofilia, de estupro, de abuso sexual, de tráfico humano. Os crimes são imprescritíveis e as pessoas envolvidas neste crime têm que ser exemplarmente punidas, entre elas Donald Trump. Mas o que está em jogo é mais do que isso, Vivi. O que está em jogo é, através de isca sexual, a criação de uma rede de comprometimentos, de uma rede tentacular de poder. Vocês me permitem usar uma analogia? Claro. Daniel Vorcaro. Mas vou dizê-lo com todo o cuidado do mundo, porque nós não somos pessoas levianas. Em nenhuma circunstância eu estou me referindo à criação de uma rede infernal de abuso sexual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo a uma técnica de agência de espionagem usada pelo Sérgio Moro em Curitiba, como agora o Tony Garcia tem denunciado, e vocês entrevistaram aqui o Tony Garcia. Gostei muito da entrevista. Qual era a técnica do Sérgio Moro, qual é a técnica do Epstein, qual é a técnica do Daniel Vorcaro? Criar uma estrutura tentacular na qual você envolve pessoas de todos os níveis, de todas as esferas políticas. No primeiro momento, a sua aproximação tem como base o puro poder, no caso do Epstein, do Daniel Vorcaro, poder financeiro. Então, oferece para alguém escrever um artigo no jornal, o artigo numa revista, pago R$200 mil. Vivi, quem recusa? Você leva um susto. Claro. Pede para você escrever um livro, diz, eu pago R$2 milhões de adiantamento pelo livro. Você se considera o verdadeiro Stephen King, não é verdade? Você acha que você virou Paulo Coelho. Quando você perceber, quando estourar o escândalo, o seu nome está lá. Então, do que se trata, na verdade, para o Jeffrey Epstein, é da criação de um círculo infernal que tem essas perversões sexuais como isca. Isca para quê? Para comprometer as pessoas. Instrumento de chantagem. Para isso, para tirar fotos, para fazer vídeos, são milhões de páginas e os Epstein's Files é apenas parcialmente a revelação do conteúdo total. São milhões de páginas, milhares de vídeos e de fotos. As fotos são absolutamente repulsivas. É difícil ler as mensagens. É difícil ver as fotos. Você vê meninas de 8, 9 anos de idade. Você vê meninos de 8, 9 anos de idade. Você começa a atar as pontas. E muito do que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, você começa a compreender algumas coisas. Você começa a compreender por que certos políticos são totalmente reféns de determinados países, conhecidos por serviços de espionagem absolutamente eficientes e eficazes. E você lembra que isca sexual é uma das técnicas mais antigas dos serviços de espionagem em todo o mundo, voltando à célebre Mata Harari. E nós começamos a montar o que está acontecendo. Essa página, há muitas outras páginas em que Bannon e Epstein falam do Brasil. O que está em jogo? Proponho, César. Porque o César tem sido muito importante. Eu lembro que aqui no ICL, César, você foi muito criticado. Você propôs um organograma da extrema-direita transnacional. E todos disseram para você, o César está delirando. Eu lá atrás eu disse, não, o César está totalmente certo. Me escreveu para dizer isso. Está totalmente certo.
O que nós estamos vendo, Vivi? A montagem de um circuito transnacional da extrema-direita, financiado fortemente pelo sistema financeiro e pelas grandes plataformas. E o que está fazendo o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro agora? Eles estão fazendo uma viagem por esses países de modo a angariar fundos e promessas de apoio. Qual é a principal promessa de apoio que eles desejam? Apoio irrestrito das grandes plataformas. 2026 neste país será a antessala. Eles não falaram better to reign in hell than serve in heaven. Este país será a antessala do inferno. Nós vamos enfrentar o que aconteceu em 2018 e em 2022 não é nada perto do que está para acontecer em 2026, com o uso da inteligência artificial e com apoio massivo das plataformas para a vitória da extrema-direita ou para a relativização máxima de uma possível vitória do presidente Lula. Se ficar configurado uma vitória, um favoritismo real do presidente Lula para a reeleição, as plataformas investirão tudo que elas podem para que não seja uma vitória no primeiro turno, para que seja uma vitória muito apertada, de modo que, mais uma vez, nós sejamos reféns do Congresso. Vivi, é isso. Eu passei os últimos 2, 3 dias lendo muitos desses files. Poucas vezes na vida eu li coisas tão repugnantes. E olha, há anos eu estudo a extrema-direita. Para eu dizer que poucas vezes na vida eu li coisas tão repugnantes, é porque o que eu li é de embrulhar o estômago. Mas foi preciso passar por cima disto para compreender que o que está em jogo é outra coisa. Eu estou propondo, e o que estava em jogo naquela ilha maldita do Jeffrey Epstein, e o que estava em jogo nesse círculo infernal que ele criou de abuso sexual, de tráfico de pessoas, o que realmente estava em jogo não é perversão sexual. É um projeto de poder mundial da extrema-direita. É que são duas coisas distintas que não se anulam, né, professor? Assim, a gente pode ficar chocado com um escândalo, mas olhar para onde é que esses milionários estavam reunidos. Por que o Elon Musk ficava implorando para... Ontem, inclusive, eu vi um desses late shows dos Estados Unidos. Tem um e-mail que o Elon Musk enviou para o Epstein, pedindo para ir para a ilha, mandado no dia 25 de dezembro. Se o cara estava no Natal em casa com as crianças, falar, pô, deixa eu ir para sua ilha aí, fazer um bacanal. Isso. Ele diz isso, que ele queria the wildest party. A festa mais selvagem. No dia do Natal, o cara mandando um e-mail. Mas tem um detalhe, professor, que eu acho importante. O César sempre fala aqui sobre o pânico moral, né? Eu acho curioso que... toda a acusação feita contra os progressistas, contra o George Soros, contra o globalismo, acaba decaindo sobre a extrema-direita e sobre a direita global, sobre os conservadores, né? A gente falava, são uma seita satânica, comedora de carne e estupradora de criança. Que é literalmente a acusação feita contra os progressistas durante os últimos anos todos, né? O pânico moral que se cria contra o banheiro unissex, as crianças transgênero, acaba sendo, na verdade, uma forma de mascarar a depravação moral dessas pessoas que fazem essas acusações, professor. Exatamente. E nesse ponto é muito impressionante a capacidade da mídia corporativa de reforçar esses estereótipos. Por exemplo, se eu não me equivoco, se eu estiver equivocado, me corrijam. O Globo publicou hoje uma foto do Jeffrey Epstein tratando dessas perversões e ele usa um boné com a estrela do Che Guevara. Tá publicado. Chamou a atenção, e não precisa ser doutor em semiótica, exato. É justamente isso. Quando na verdade é o oposto. Sim. É claramente o oposto. Você percebe, por exemplo, no caso brasileiro, já virou lugar comum. Dia sim, dia não, uma semana ou a outra, aparece um pastor com discurso moralista preso por abuso de menores. Dia sim, dia não, nós estávamos escutando aqui o programa, agora que foi proposto na Câmara, do aumento salarial para os funcionários do Legislativo, com possibilidade de acúmulo quando não folgarem, é de uma indecência e, ao mesmo tempo, essas pessoas pedem rigidez no orçamento, que não haja investimento em educação, saúde, que não haja Bolsa Família, que se reduza o BPC, mas quando se trata deles, eles só querem aumentar. É uma hipocrisia absolutamente completa. Mas eu estou muito chocado com essa página em particular, porque também, William... essa foto, essa aí. Essa. Muito chocado porque a América do Sul, para eles, é um 52 pick-up game, ou seja, nada. Nós não somos nada. Nós somos, para nós, governar no Brasil
E ter o poder no Brasil significa governar no inferno. E você sabe que é muito curioso, Castro Rocha, que enquanto ele diz que é jogo de criança, ele estava tentando comprar uma agência de modelos no Brasil. Então veja o quão sintomático e o nível da canalice dessa gente. E isso é extremamente pertinente que você traz, porque veja, existe a ampla discussão, tá? Não é teoria da conspiração de gente aloprada, de que talvez sim o Epstein seja um ativo do Mossad que estava organizando esse tentáculo que o professor acabou de propor aqui, para chantagear grandes lideranças mundiais. E a extrema-direita trumpista vem de uma escola, Castro Rocha, você conhece isso muito melhor do que eu, que é do Roy Cohn, que era aquele advogado fruto da Nova York, da primeira metade do século XX, e era um cara que tinha isso como expediente básico, promover orgias, gravar as pessoas e depois chantagear as pessoas, essas lideranças políticas, grandes empresários, gente com muito poder, com base nos registros que foram feitos aí. Então, a tua proposição, como eu vejo, é extremamente pertinente, porque significa que os crimes sexuais não eram fins em si mesmos, eles eram meios para alcançar um objetivo maior, que é o que tudo indica, se acabou de demonstrar aqui pra gente, se trata de dominação global em última instância. É dominação global por uma elite financeira e pela extrema-direita transnacional com finalidades muito claras. Tem uma outra mensagem, na sequência, eram 4 páginas, eu separei apenas essa. Tem uma outra mensagem em que o Epstein diz para o Steve Bannon, você vai se tornar o Bannon da Amazon, o Bannon da Amazônia. Quer dizer, é muito claro o que eles estão falando. É um projeto de dominação global, de predação completa da natureza. Dada a crise atual do capitalismo, a verdadeira crise do capitalismo hoje, a mais grave de todas, é a crise climática. É cada vez mais claro que o projeto do capitalismo, que é a promessa de um crescimento infinito da riqueza, só funcionava porque havia uma outra ideia que nunca foi explicitada. É que só se poderia acumular riqueza infinitamente se a natureza fosse um repositório infinito de novas riquezas. Haveria uma analogia entre o caráter infinito da riqueza do capitalismo e a possibilidade da natureza ser um repositório infinito de reposição de novas riquezas. Com a crise climática, é o capitalismo que está em xeque. O capitalismo não tem como permanecer sendo o que ele é hoje. Predação da natureza, superexploração do trabalho humano. Se continuar a viver daqui a 50 anos, nós não estaremos aqui. Não haverá planeta. Quer dizer, planeta não haverá Homo sapiens. O planeta ficará feliz da vida sem o Homo sapiens. Ou numa condição tão deteriorada, né, Castro Rocha? Uma distopia absoluta. Um Mad Max. Nesse sentido, o que essa extrema-direita representa é uma resposta negacionista a esta crise. E daí todos esses absurdos, esses excessos, essas coisas absolutamente abjetas e odiosas. É fruto do negacionismo completo do que de fato está acontecendo. O planeta está acabando, eles estão destruindo com o planeta. Na impossibilidade de parar, não sobrará nada. E eu acompanhei aqui César Callejon apanhando mais que tapete em dia de mudança por dizer que existia. Fez gráfico, a galera zoou, fez corte no Twitter. O jornal de extrema-direita publicou dizendo que eu era conspiracionista. Isso tá aí. Bom, muito bem. Professor, queria continuar esse debate e te ouvir. Muito sério isso que o senhor trouxe para a gente. Assim, esse caso é muito chocante, né? E por si, né? E aí quando a gente olha essa visão que o senhor traz para a gente, né, de usar todos esses crimes, essas crianças, essas mulheres, né, por intuito de conquista de poder, é mais nojento ainda, é vil, professor, é vil. Enfim, a gente vai precisar seguir falando sobre isso. Eu preciso agradecer, professor, eu queria ficar mais, o chat também gostando muito da sua análise, mas a gente está com a Cristina Serra esperando para a gente conversar também, então eu volto. Obrigada, professor, volte. Obrigado. Por favor. E pessoalmente é melhor ainda, viu, professor? Obrigado.